Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar aqui do Superávit. Hoje o nosso objetivo é esclarecer todas as dúvidas que podem ter restado aí dos nossos participantes assistidos a respeito da distribuição do superávit. Então, estamos aqui com alguns especialistas da FUSESC para auxiliar nesse momento. Eu sou Carolina, assessora de comunicação da entidade, estou aqui com Carlos Eduardo Pitts, que é o nosso diretor financeiro e administrativo, Thomas Nunes de Lima, que é nosso gerente de seguridade, e está aqui conosco também a Bárbara, que é da área de TI, que está nos dando o suporte técnico. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a abertura para o Carlos Eduardo Pitts, o nosso diretor CADU, e aí ele vai fazer uma breve apresentação e as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem ir fazendo suas perguntas, podem interagir conosco pelo nosso chat ou levantar a mão, que aí a gente abre para pergunta, para fazer a sua manifestação. Então, Cadu, por favor, está com você. Muito boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Terça-feira à noite, 20 horas. Vou compartilhar nossa tela aqui. O nosso objetivo é facilitar o entendimento, tirar dúvidas da galera aí sobre o superávit, quais são as opções que a gente tem disponível. Vou pedir para a Bárbara compartilhar a tela aqui. Já tá ok, Bárbara? Posso avançar com o compartilhamento da tela? Pode. Joia. Então tá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O nosso webinar vai tratar da distribuição de superávit do plano Multifuturo 1, que todos nós aqui fazemos parte. Quais são os motivos de distribuição de um superávit, tá? Nós temos a rentabilidade, que é acima da meta atuarial, como uma das circunstâncias de distribuição de superávit, e nós temos também a redução do passivo, provisões de risco. Então, quando a gente tem um... Opa, tem um... Eu tenho que ir, né? Eu vou ligar para o neném. Opa, desculpa, pessoal, pensei que fosse uma pergunta aqui para a gente. Então, quando a gente tem uma rentabilidade acima da meta atuarial ou uma redução do passivo, provisões de risco, a gente tem um excedente. Esse excedente a gente chama de superávit. Quem está habilitado, pessoal, a receber o superávit do plano Multifuturo 1? São todos os funcionários da ativa do Banco do Brasil vinculados ao plano Multifuturo 1, os funcionários desligados do Banco do Brasil que estão em alto patrocínio, e nós temos também os aposentados e pensionistas que estão em renda vitalícia. Como é distribuído esse superávit? Os funcionários da ativa terão uma redução de 80% no valor da contribuição mensal a partir de novembro. E os assistidos terão um incremento de 20% na renda mensal. Os assistidos são de renda vitalícia, pessoal, porque quem é de renda saldo de conta tem a rentabilidade e o passivo idênticos. Então, você já tem o resultado colocado na cota todos os meses. Essa é a visão financeira de quem tem percentual de saldo de conta. Quem tem renda vitalícia recebe uma renda atualizada pelo INPC todos os anos. Quando tem uma diferença entre o que eu tenho de ativos para o que eu tenho de passivo, isso gera um superávit e a gente tem essa distribuição a realizar. Então, o superávit ele vai durar 36 meses e ele vai começar já na folha de novembro. Então, nós temos que fazer a opção até o final de outubro para poder processar essa folha de novembro. Quais são as opções que nós temos aqui, em especial o pessoal que está na ativa, porque o pessoal aposentado não precisa fazer opção nenhuma. Quem está na ativa precisa escolher o que quer fazer com esse superávit. Então, você vai acessar o site fusesc.com.br/superávit. E aí vai aparecer essa opção aqui em cima, pessoal, acessar superávit. Essa aqui é a super, esse aqui é o Avit, e esses dois personagens estão convocados para ajudar a gente nessa jornada. Quando você acessa o superávit, você digita lá o número do seu CPF, e você vai receber um código de acesso pelo telefone, e é um SMS, e por e-mail. Então você digita o código aqui, acessa, e você vai cair num ambiente exclusivo, que é o ambiente de opção de distribuição de superávit. Então, esse colega aqui, que é o João, ó, ele está habilitado a receber o superávit do Multifuturo 1 por 36 meses, que equivale a 80% da sua contribuição mensal básica. Então, se ele contribui com 7%, 5,6% vai ser pago pelo superávit. 1,4% vai continuar debitando da folha dele.
Esse cenário desse João aqui, ele tem um salário mensal, ó, de R$ 8.511,84. Como é que funciona hoje, no cenário atual, sem superávit? Ele tem uma contribuição de R$ 595,83 e não tem contribuição adicional. A contribuição da patrocinadora também é R$ 595,83. O total que entra para o plano é R$ 1.191,66 e em 3 anos ele vai ter acumulado R$ 52.977 a um juro aqui que a gente calculou médio de 9% ao ano, incluindo o 13º dele. Quando aparece a opção turbo aqui para o João, ó, a gente oferece que ele contribua com 7,4% do seu salário para obter o melhor custo-benefício com superávit. O que acontece aqui agora? Antes ele contribuía com 595 e agora ele está contribuindo com 119. Esse 119 equivale a 1,4% da folha dele. Porque o superávit que vai entrar para ele é de 5,6%. Ou seja, isso aqui, pessoal, equivale aos 80% do superávit. O que a Vuzesc propõe aqui? Que você faça uma contribuição adicional de R$ 510. Então, o 1,4% você vai debitar da folha, mais o R$ 510 aqui, que equivale a 6%, você também vai debitar da folha, e os 5,6% você vai estar colocando no seu plano. Então, você tem quase uma manutenção da sua contribuição, que era de 7, ela passou para 7,4, e a diferença que é o superávit acredita no plano. Olha a diferença. Vai entrar R$ 1.702 por plano e você vai ter um incremento, aí vai chegar em R$ 75 mil, João, ao longo desse período. E aí, quando ele selecionar essa opção, isso aqui vai ficar muito claro, gente. Ó. A contribuição básica dele, na folha, é 1,4%. Ó. A contribuição adicional é de 6. 1,4 mais 6 é igual a 7,4. Então, o 5,6 é o dinheiro extra que o superávit está colocando no plano. Então, nós estamos mantendo o seu nível de contribuição, aumentando um pouquinho para 0,4%, e você vai estar tendo incremento na sua reserva por esse período de 36 meses. Quando você vai na opção Super Turbo, então você vai contribuir com 11,4%, que é para chegar próximo do teto do benefício fiscal. A sua contribuição básica, mais uma vez, ó, ela vai ser de 1,4%. Isso é igual para todo mundo que contribui com 7. Só que o adicional agora passou para 851,18, que equivale a 10%. Você está incrementando a tua reserva. A patrocinadora vai continuar botando os 7% e o superávit vai ser de 476. Veja, pessoal, de 75 mil agora, já subiu para 90.818. E aí, o que você está vendo aqui na esquerda? Ó? A sua contribuição em folha, 1,4%, que é igual para todo mundo. A sua contribuição adicional foi para 10%. Então, você agora tem aqui, ó, 11,4%. Quando o 5,6% é superávit e vai ser um extra na sua conta. Qual que é a grande vantagem desse aqui? Você usa o teto do benefício fiscal. Essa que é a diferença de você utilizar o turbo. O super turbo, além de você colocar a contribuição da patrocinadora, a sua e a do superávit, ela vai te permitir, na opção Super Turbo, a restituição de imposto de renda no teto, ou próximo do teto, que é 12% da renda total. Compare os valores aqui. Ó. Sem superávit, você teria uma reserva de 52.977. Com a opção Turbo, 75 mil. Com a Super Turbo, 90 mil reais. Prefere fazer do seu jeito? Bom, eu também tenho uma solução para fazer do seu jeito. Se você quiser fazer do seu jeito, está aqui, gente. Ó. Lá na contribuição adicional personalizada, você pode alterar o valor desse salário se você percebe que o que a gente colocou ali para você, que é a média dos últimos 12 meses, não está batendo, subiu ou desceu, você foi promovido. Então, você pode trocar o salário e fazer a simulação real. E aqui, ó, no desconto em folha adicional, isso aqui vai de 0% até 15%. A última bolinha aqui, pessoal, é 15%. Quem quiser fazer acima de 15%, a gente vai atender na central de relacionamento. Tá? Então, a gente colocou aqui 15% como um valor seguro para que você possa fazer a sua opção. Esse colega aqui, ó, ele está optando por 8% de contribuição. Então, ele saiu de 595 aqui
da patrocinadora, mais 476 do superávit, mais 1.872,60 que entrou para o plano, e aí a simulação dele em 3 anos aqui, final, 82.054. Então aqui você consegue, com essa barra, fazer qual que é a melhor opção para você. Quer reduzir, quer aumentar? Faça do seu jeito. Aqui, gente, ó, desculpa, contribuição adicional. O que é importante você saber? Você pode escolher um percentual inteiro entre 0 e 15%, como eu falei, mas você tem que se lembrar que você pode utilizar no máximo 12% da sua renda bruta anual para reduzir a base do cálculo de imposto de renda. Então, a gente está oferecendo para você 11,4. Você ainda tem mais espaço de 0,6 se você quiser. E aí, isso você pode fazer manualmente através de uma contribuição esporádica lá em novembro, dezembro desse ano ou do ano que vem. Bom, olha como é que estão as preferências das pessoas. A nossa campanha, pessoal, está chegando no final, faltam 3 dias. Amanhã, a partir de amanhã vão faltar 3 dias. Nós já tivemos 72% das pessoas optando, 13% das pessoas ainda não logaram nesse ambiente que eu mostrei para vocês, e 15% logaram e ainda não optaram. A grande maioria, pessoal, está pedindo turbo. 62% das pessoas pedem a opção turbo e 20% pedem a opção super turbo. Apenas 18% das pessoas fazem o personalizado, que varia ali de 0 a 15%, e cada um escolhe o que quer fazer no personalizado, tá? 1.246 pessoas de 1.741 já fizeram a sua opção. Então, a nossa campanha, pessoal, a informação está chegando para todos. Às vezes a gente tem alguma dúvida, então a gente propôs fazer esse webinar justamente para tirar aquelas dúvidas no momento final. O prazo de registro é até de 31/10, e agora a gente vai, então, para as perguntas e respostas. Vou devolver aí a bola para a Carol. Eu vou começar a ler, Cadu, algumas perguntas aqui que nós já tínhamos recebido, mas eu percebi que também chegaram algumas pelo chat, que aí a Bárbara pode nos auxiliar também. Ver se tem perguntas que são parecidas. Uma delas que chegou foi assim: oi, pessoal. Atualmente eu contribuo com 5% do valor da minha folha e eu gostaria de manter o mesmo nível de contribuição. Qual seria a melhor opção para o meu caso? Eu acho que o Thomas pode nos ajudar nessa, né, Thomas? Posso, Carol, boa noite, Cadu, Bárbara e demais colegas que estão nos assistindo. Para manter a contribuição no nível de 5%, que é o que esse colega citou que tem hoje aí, ele tem que, na verdade, incluir uma contribuição adicional de 4%, porque, na verdade, ele vai pagar na folha com o superávit 1,4%, né, que somado com esses 4 vai somar 5,4. Então, ele vai manter mais ou menos o nível do que ele já paga hoje. Então, essa é a nossa recomendação. Sempre verificar qual é o nível de contribuição atual que eu tenho, aí você diminui 1, você sabe que esse é o valor esse é o percentual que você tem que escolher lá no personalizado. Ou então, ir direcionando numa daquelas opções, turbo ou super turbo. Perfeito, Thomas, obrigada. Tem uma outra de um colega que entrou que mandou o seguinte, ó: desde quando eu entrei no banco, eu faço a contribuição de 7% para aproveitar o máximo da contribuição paritária. Qual seria a melhor recomendação no meu caso? Então, é bom você fazer a conta, você fazer a simulação como a gente mostrou, mas se por acaso você tem alguma dúvida, assim, olha, tá difícil eu decidir se eu quero aumentar, se eu quero reduzir, o que a gente sugere? Opta por 6% de adicional mais 1,4, que é o básico, vai dar o 7,4, que é a opção turbo. E você pode rever essa opção em maio do ano que vem. O que é o grande lance disso? Não deixe de optar. Se você deixar de optar, você vai ficar com a contribuição zerada. Ao ficar com a contribuição zerada, você vai ter prejuízo fiscal. Então, na dúvida, mantenha o seu nível de contribuição e, se for reduzir, porque está com muita dúvida, reduz um ponto percentual. Você pode trazer de 6 para 5 e aí você vai ficar com 6,4 de contribuição debitada à folha. É um pouquinho menos do que você estava contribuindo, aumenta a sua reserva e você pode rever a sua posição em maio. Ok. Aí a próxima aqui, o colega diz assim: e se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Não optou por nada. Não fazendo opção por nada, a pessoa vai ter a redução da contribuição, né? Porque o superávit tem essa característica, e em reduzindo a contribuição, ele vai ter um aumento automaticamente no valor do imposto de renda que ele vai pagar já lá na folha, no contra-cheque, no valor equivalente a 27,5% do valor da redução. Digamos que a contribuição reduza
que o superávit reduza R$500, né? 80% de R$500. 27,5% de R$500 é o quanto ela vai pagar de imposto de renda a mais na folha. Por isso que é importante essa manutenção do nível de contribuição, para evitar esse aumento do imposto. Eu vou pegar esse gancho aqui, tá, Carol? Nós temos uma pergunta enviada no chat aqui do colega Daniel. Se eu escolher a opção personalizada com contribuição máxima de 15%, terei algum prejuízo no imposto de renda? Sei que ultrapassei o teto para dedução fiscal, mas não me importo se essa for a única consequência de alterar as minhas contribuições para o percentual máximo. Bom, aqui tem uma questão bem interessante, gente. É um colega que ele gostaria de fazer acima dos 12% e pode ser esse caso do Daniel, como pode ser de outras pessoas que às vezes têm mais fontes de renda. Então, não significa que você não pode ultrapassar o teto de 12. Às vezes você pode ultrapassar porque tem realmente outras fontes de renda. Isso pode acontecer com qualquer um. Puxa, mas no caso aqui do Daniel, eu nem tenho outra fonte de renda, mas eu quero contribuir mesmo para a FUSESC para fazer a minha reserva. Qual que é a recomendação? Olha, não está passando muito, né? Se você está indo de 12 para 15, não dá para dizer assim que, puxa, você vai ter um prejuízo fiscal. E mais, você tem no final do período de 10 anos de contribuição a opção de ter o resgate, nesse caso regressivo, ou o pagamento do benefício com o imposto de renda regressivo. Então, assim, você também tem benefício fiscal lá na concessão do benefício. A gente não recomenda o quê? Você realmente fazer algo muito maior do que sua renda bruta, porque daí você perde essa oportunidade do ganho fiscal que você tem. Mas assim, 1, 2, 3, 4 pontos percentuais não é uma exceção, tá, Daniel? Tem várias outras pessoas que fazem isso. E a gente, inclusive, fica feliz que há esse tipo de contribuição, porque mostra também uma confiança grande na gestão dos recursos do nosso plano, e isso é sempre uma boa iniciativa. Nós não conhecemos ninguém aposentado na FUSESC que se arrependeu de colocar dinheiro aqui e ter uma aposentadoria segura. Podemos seguir aqui uma outra pergunta, isso, né, Carol? Acho que pode seguir no chat. Isso. Quem fala aqui é o Marcelo Salve. Em caso de adesão, ficarei bloqueado para migração no período dos 36 meses? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o que acontece é que as regras do plano, durante a distribuição do superávit, permanecem as mesmas. Não há alteração em nenhuma das regras. Ou seja, vai continuar podendo fazer alteração dos percentuais de contribuição em novembro e em maio de todo o ano. As regras de resgate, de concessão de benefício, todas, não existe nenhum tipo de bloqueio. Né? Segue Então, tudo normal. eu vou fazer um gancho aqui, Thomas, porque talvez a palavra migração ela venha a substituir o Instituto da Portabilidade. E aí a gente pode ter uma oportunidade de explicar para os colegas aqui. Quando alguém se desliga do banco, por lei, ela tem direito de fazer uma coisa chamada portabilidade. Portabilizar seu recurso e o recurso do patrocinador. Não sei se esse é o caso, tá, Marcelo? Mas se você estiver falando do Instituto da Portabilidade, não existe o bloqueio para você fazer a transferência de portabilidade. O que existe é, se você fizer dentro do período de 36 meses, você não vai receber todas as parcelas do superávit que você tem direito. Tá? Então, se você fizer a portabilidade no 5º mês, todas aquelas parcelas de superávit que você tem a receber, você vai deixar de receber. Tá? Uhum. Entrou uma outra pergunta aqui no chat que diz assim: olá, eu já tenho 60 a mais e não tenho mais a contribuição da patrocinadora. Costumo fazer aportes anuais de 12% do meu salário bruto. Qual é a melhor opção para mim? Olha, você está fazendo o correto aqui, tá? Do ponto de vista fiscal, tá, Clarice? Se você tem 60 a mais, não tem a contribuição da patrocinadora, mas você quer ter benefício fiscal, o ideal realmente você fazer a contribuição de 12% da sua renda, porque isso não conversa com a contribuição da patrocinadora. O benefício fiscal, ele é concedido para as contribuições pessoais. O superávit e a contribuição da patrocinadora não podem ser utilizados para dedução fiscal. É só aquilo que você efetivamente está contribuindo. Então, você está no caminho certo. Agora, o que é a melhor opção para você nesse momento que a gente está aqui? Eu te diria assim, se você já está acostumado a fazer esse aporte de 12% através de novembro, dezembro, isso faz mais sentido para o seu fluxo de caixa, seu orçamento mensal, não tem problema nenhum você chegar no final do ano e fazer esse aporte.
Agora, se você tem disponibilidade de fazer aquela contribuição regular, aí a gente vai debitando isso aí da sua folha. É mais fácil você optar, então, pelo 11,4% e quem sabe fazer o 0,6% que falta aí final do ano com um aporte adicional. Aí isso aí é com você, tá, Clarice? Que é o Super Turbo, né, Cadu? Que é a Essa é opção o Super Super Turbo. Turbo. É, a opção Super Turbo, perfeito. A Carol leu uma pergunta, mas o Johnny aqui mandou uma anterior que é: se eu optar pelo Super Turbo e decidir alterar ano que vem, é possível redução? Thomas, está contigo. Sim, é possível. A alteração que a gente está fazendo, que está sendo feita agora, ela vai ter validade a partir do início da distribuição do superávit, que é mês que vem, novembro. Mas todas as janelas de alteração de contribuição permanecem válidas. Inclusive novembro agora, no próximo mês de maio do ano que vem, sempre nessa rotina. A cada 6 meses para poder revisar esse percentual. Então não é nada definitivo. Muito legal. Tem uma pergunta aqui: por que só incide imposto de renda se eu optar em ficar com o dinheiro agora? Puxa, essa é uma ótima pergunta. Se você não fizer nada, se eu estou entendendo a pergunta aqui, olha, eu não optei por contribuir turbo, super turbo, 5, 6, 7%, e eu vou receber esse superávit, então, em forma de não contribuição. É uma recepção indireta, né? Porque o superávit vai para o seu plano, você vai pagar só 1,4% da folha, e na prática vai ficar 5,6% do seu salário disponível na sua conta corrente. É isso que vai acontecer na prática. O que ocorre? O imposto de renda calculado pela patrocinadora mensalmente, ele reduz a base de cálculo de acordo com o valor de sua contribuição. Então, no exemplo hipotético, você ganha um salário de 10 mil reais, contribui com 1.000, o imposto de renda vai ser sobre 9 mil. Então, sobre aquele 1.000 que você contribuiu, não incidirá 27,5% de imposto de renda. Então, a gente está falando de 270 reais sobre 1.000 reais que você não paga quando você contribui. Se, por exemplo, nessa simulação que eu mostrei para você, você passa a não contribuir, sobre tudo que você não contribuir, incidirá 27,5% de imposto de renda. Soluções para isso. Você pode optar por manter o seu nível de contribuição que a gente falou agora, você escolhe o percentual e aí você não tem esse prejuízo fiscal, ou você pega essa reserva toda que você tem aí, que acumulou na sua conta, e estrategicamente faz um aporte adicional lá em dezembro, e aí aproveita esse teto dos 12% da renda bruta anual para aproveitar o teto do benefício fiscal. Isso é com você. O que a gente não recomenda? Utilizar o dinheiro para outros fins, porque daí o que vai acontecer? Você acha que está recebendo 700 reais daquele 1.000, quando na verdade você está recebendo 700 menos 27,5% desses 700. Então, o líquido seu não vai ser 700. Tá? O líquido seu vai ser 72,5% do que você deixou de contribuir. Tá? Não sei se eu me fiz claro aqui, porque é um tema um pouquinho polêmico, mas é isso, tá? Quem não contribui paga imposto de renda. Simples assim no final. Tem outra pergunta aqui, eu vou passar para o Thomas. Depois de acabar o superávit, qual será o meu percentual de contribuição? Olha, quando acabar o percentual de contribuição, ele para de ter quando acabar o superávit, né, passar os 36 meses, ele para de ter essa redução de 5,6% que o superávit está proporcionando. Então, ele vai aumentar a sua contribuição em 5,6. Mas isso, no momento que isso acontecer, você vai poder revisar esse percentual e reduzir, se for o caso, né? E aí voltar a manter o seu nível de contribuição. Assim como a gente fez essa abertura de excepcional de alteração de percentual, possivelmente isso também vai ser possível num final de superávit para que a pessoa possa rever seus percentuais a partir do final do superávit. Legal. Temos... Bárbara, vamos passar a palavra para a Temos. Miriam. A Miriam levantou a mão aqui, né? Isso, a Miriam levantou a mão aqui, eu vou habilitar o microfone dela. Ô, Miriam, Tá você habilitado. você tem que habilitar o seu microfone agora, tá, Miriam? Que ele está no silencioso para você aí. Isso. Pronto. Boa noite, colegas. Tudo bem? Boa noite, Boa tudo? noite. Boa noite. Entendi perfeitamente toda a explicação de vocês, tá? Bem didática. Mas eu queria colocar o seguinte: esse prejuízo que a gente vai ter agora na folha de pagamento com o imposto de renda, né? Que não vai ter mais aquele incentivo mensal.
é bom dizer que esse pagamento mensal do imposto de renda é o adiantamento do imposto de renda. O que eu vou perder agora, eu posso ganhar lá no final, quando eu for declarar meu imposto de renda. Porque eu posso pagar menos imposto de renda, se eu pago, ou eu posso restituir a maior, entendeu? Então, Pode. não é bem assim, ó, vou ter um prejuízo e pronto. Não, vai ser um prejuízo mensal, mas que lá no final vai ser abatido do que eu paguei. É uma antecipação que eu faço no imposto de renda. Então, eu só queria colocar isso para as pessoas entenderem isso também, tá? Que não foi colocado, tá? Eu vou ter Ótimo, Miriam. vou ter um Ótimo. prejuízo mensal, mas depois lá no imposto de renda, se eu sou acostumado a pagar imposto de renda, eu vou pagar menos. Se eu sou acostumado a ter restituição, eu vou restituir mais, tá, gente? É isso aí. Legal. Miriam, Obrigada. essa informação foi muito boa que você trouxe, a gente agradece. A Miriam está certa, tá, pessoal? Quando a gente fala de prejuízo fiscal, ele só se consolida no ajuste anual. Então, você tem um débito na folha do imposto de renda, porque você deixou de contribuir. Só que se você tiver, por exemplo, saúde para deduzir, se você tiver filhos como dependentes, se você tiver outros dependentes, se você tiver uma contribuição para a Previdência em outros planos de Previdência que não sejam da FUSESC, lá no ajuste anual você vai ter essa restituição. Agora, atenção, a Miriam está trazendo uma informação porque ela conhece do assunto, sabe o que está fazendo, e na restituição de imposto de renda ela sabe fazer essas contas. Muitos dos nossos colegas terceirizam a restituição de imposto de renda para um contador, e aí ele não vai lá e aproveita o benefício fiscal que ele tem no final do ano, né? Não utiliza um outro plano de previdência, não tem dedução suficiente, acaba caindo naquela dedução simplória, né? Que é o simplificado, quando ele poderia ter utilizado um benefício fiscal muito maior. Então, viu, Miriam, você está completa de razão, obrigado por trazer isso para os colegas aqui. Mas assim, gente, quem terceiriza o seu imposto de renda, como claro não é o caso da Miriam, quem terceiriza, toma cuidado, pede para o contador, faz uma consulta lá no seu contador e tenha certeza na decisão que vai tomar, tá bom? Seguindo aqui, olha, pelo nosso chat, então, tem uma pergunta que é assim, vou resgatar algumas, porque tem gente que eu estou vendo que está chegando agora, né? Então, tem um colega que colocou assim, se eu não optar por nada, vou ter menos desconto na folha. Então, esse valor que não será descontado na folha será acreditado em conta salário, é isso, né? Sim, tu deixa de, tu vai ter uma redução na contribuição, ou seja, isso vai aumentar o líquido lá no pagamento, no pagamento mensal, lá no crédito do salário. Só que é isso esse é o ponto, né? Quando a gente reduz a contribuição, esse ganho não vai ser exatamente a redução do superávit, né? Porque vai aumentar um pouco, né, o valor do imposto de renda. Então, o líquido ali não vai ser exatamente nessa proporção, porque vai aumentar o imposto de renda. A nossa sugestão aqui é que a gente mantenha o nível de contribuição, né, colocando uma contribuição adicional, justamente para não ter esse prejuízo fiscal que a gente está comentando aqui, né? Uhum. Agora, acho que uma que o Cadu pode nos ajudar aqui, ó. Boa noite. Cheguei agora e não sei se minha dúvida já foi respondida, mas gostaria de saber se, estando na ativa e já optado pelo Super Turbo, no próximo ano, 2026, pedir aposentadoria na FUSESC, como fica o superávit que tenho direito? Essa eu vou passar para o Thomas, que ele sabe isso aí de cor. Vai lá, Thomas. Isso, na verdade, o que acontece? Se tiver a rescisão do contrato de trabalho e fizer a concessão do benefício, ainda que escolha uma renda por percentual do saldo de conta, tu vai continuar recebendo o superávit, só que daí na forma de pagamento mensal no contra-cheque do benefício da FUSESC. Então, vai ter lá o seu benefício normal que você acumulou ao longo aí da carreira e vai ter uma rubrica lá chamado de superávit, que é esse valor do superávit que você vai receber pelo tempo que ainda falta para você receber. Joia. Agora temos mais uma aqui que é a seguinte. Olá, hoje eu contribuo com 7% e a partir do ano passado eu terei minha contribuição com mais 2% adicional. Gostaria de saber o que podem me sugerir fazer. Qual opção escolher? Isso é uma ótima pergunta. E cada caso é um caso, naturalmente, né? A gente sugere que você possa utilizar o teto do benefício fiscal sempre que você puder. Então, se você está contribuindo com 7 mais 2 e você está com 9, se você optar pela contribuição adicional de 8, você vai para 9,4, que está bem próximo do que você está contribuindo hoje. Na prática é isso, tá? Mas se você tiver esse espaço orçamentário aí para chegar até o 12% e ter o benefício fiscal, você vai na Super Turbo,
né, que aí é a opção de 10%, mais 1,4 que é básica, vai para 11,4, você tem benefício fiscal show aí, definido, tá? A pergunta é muito boa, tem muitos colegas que faziam contribuição adicional e agora estão fazendo essa conta de chegada por causa do imposto de renda. E aí eu vou aproveitar, puxa, a Simara fez uma pergunta muito boa. Essa aqui, ó, obrigado, Simara, essa pergunta é bem legal. A faixa de 27,5% é a mesma para os PS? Também, nominalmente, qual seria o prejuízo fiscal em não optar por nenhuma da alternativa apresentada para essa faixa salarial? Que legal. De fato, e aí eu vou compartilhar a tela com vocês, tá, gente? Cada caso é um caso. Por que a gente fala a questão do 27,5%? Porque a maioria do nosso público aqui, gente, passa dessa faixa de renda mensal e acaba ficando dentro da alíquota de 27,5%. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu estou aqui no site da Receita Federal, tá? Fazendo um cálculo mensal. Se a gente tiver aqui, ó, no mês, por exemplo, de outubro, tá? E você tem um rendimento tributável aí de R$ 6.500, certo? Aí você tem aqui embaixo uma base de cálculo de imposto com as seguintes faixas, olha. Sobre a primeira faixa de base de imposto de renda, você está isento. Depois tem a segunda, terceira, quarta faixa. 22,5% é a segunda faixa que você tem direito de dedução. Olha o que acontece aqui. Essa pessoa tem um salário de R$ 6.500, ó, que eu coloquei aqui, e ela tem ainda R$ 1.228 a restituir, tá? O que faz reduzir essa restituição dela aqui? Ela pode ter uma contribuição, por exemplo, de dedução do INSS, vamos colocar aqui o INSS, aproximadamente R$ 700 para essa pessoa. Ela pode ter, por exemplo, um pagamento de um plano de saúde, que entra aqui nas outras deduções, ó, por exemplo, de R$ 400, vamos botar R$ 350, depende da idade da pessoa também. Ó, se eu coloquei R$ 350 de plano de saúde mais 700 de previdência oficial, ainda assim tem R$ 785 para ela consumir dessa faixa de 27,5%. Então, aí ela tem espaço para contribuir para a Previdência. Esse 785, para uma pessoa que tem uma renda de 6.500, é mais que 10%. Então, esse simulador você tem que fazer. Você coloca a sua renda aqui no simulador da Receita, é lá no site da Receita, fácil pra caramba de fazer. Você coloca aqui o seu rendimento tributável, coloca aí mais ou menos de 10% a 11% de contribuição para o INSS, limitado ao teto, tá? E aí você coloca aqui outras deduções que você já tem. Por exemplo, quer colocar um dependente? Vai lá, botei dependente, ó. Pronto, já caiu de novo. Agora o que sobrou? R$ 595 para você ter o teto do benefício fiscal. Aí você vai dizer assim, puxa, mas a minha renda não é essa, eu estou deduzindo mais que isso. Pois é, aí você cai na faixa de 22,5, que é R$ 900. Gente, 22,5% ainda é muito dinheiro. Ainda é muito dinheiro, 22,5 para você restituir. Ah, mas aí no meu caso aqui vale mais a pena simplificada? Ok, aí nesse caso, se vale mais a pena simplificada, você utiliza simplificada. Aí você tem que fazer o cálculo de simplificada, que é assim, 20% lá da sua renda tributável é aquilo que você pode reduzir da base de cálculo do imposto de renda. Se os teus gastos com saúde, com previdência oficial e com previdência complementar passarem de 20%, já não vale a pena fazer simplificada, pessoal. Já faz a declaração de imposto de renda completa, tá? Obrigado por essa pergunta, tá, Simara? Foi muito bem colocado. O colega Daniel aqui, eu acho que ele não ouviu a gente, e talvez eu vou digitar para você aqui, Daniel. Você está no ambiente um pouco barulhento, pelo que eu vi, mas assim, respondendo bem diretamente. Se você contribuir com 15%, que é o que está lá no simulador, você não tem prejuízo fiscal. Só que você também não tem ganho fiscal entre 12% e 15%. Então, você assim, na contribuição, o teu teto de benefício fiscal é 12% da renda. Se você botar 15%, você não vai ter benefício fiscal entre 12% e 15%. Isso significa que quando você for se aposentar, essa faixa de dinheiro de 12% a 15%, você não restituiu, só que você vai ter que pagar na saída. Então, o prejuízo fiscal ele é relativo nesse caso. Não acontece o prejuízo na contribuição, mas você vai ter que pagar esse imposto de renda quando sai, dentro da opção que você fez de tributação progressiva ou regressiva lá no momento da concessão da aposentadoria. Mas, via de regra, sendo bem franco para você, de 12% a 15% do jeito que está aqui, não é uma diferença abissal de benefício fiscal, mas vai ser uma diferença gigante na forma de conceder benefício quando chegar a sua vez de se aposentar, tá? O Richard, na opção personalizada, o percentual que eu iria registrar será adicionado 1,4, correto? Ou seja, se eu colocar 8%, vai ser debitado da minha folha 9,4. Thomas,
Isso aí. Esse compreendeu bem. É isso mesmo. Perfeito. Então tá. Tem mais uma pergunta aí que o pessoal enviou quando se inscreveu, Carol? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tinham perguntas similares a respeito de imposto de renda, do Super Turbo. Deixa eu ver se tem alguma diferente aqui. Vamos dar uma olhada. Mas eu E acho quem que quiser todas as fazer perguntas pergunta ao da... vivo, gente, é só levantar a mão que a gente libera a câmera e o som, tá? É só levantar a mãozinha aqui, a gente libera a câmera e o som, e você pode fazer que nem a Miriam, que fez uma colocação bem bacana aí. Eu acho que a maioria já foi respondida. Cadu, deixa eu ver aqui, tinha umas parecidinhas. São perguntas similares. Tem uma aqui, ó. No material da FUSESC, é uma informação de que se eu não fizer opção, vou pagar mais imposto de renda. Por que que isso pode acontecer? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Não. Thomas, Não, é isso mesmo, é o que a gente já vem falando aqui, né? Deixou de contribuir, vai Uhum. pagar mais imposto, e é isso que a gente está alertando e chamando as pessoas para fazerem a opção, né? Dá para acessar ali no site e acho que esse é o momento, né? Então, a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. Se alguém tiver também alguma outra dúvida que está impedindo de fazer essa opção, né? Esse grupo que está aqui é o grupo que ainda não fez, né? Nós estamos com prazo já chegando no final. E a minha dica aqui que é que a gente já faça, né? Saia daqui, já acesse o site lá e já faça a opção, né? E, né, lembrando que ela não é definitiva, né? Então é a opção para que você consiga já aproveitar já a partir do próximo mês, que é novembro, o início do superávit, né? muito legal. Bárbara, eu É. quero te pedir um favor, nós vamos fazer um convite super especial aqui para o Luiz Aurélio de Oliveira, nosso diretor superintendente, para agradecer a presença de todos, está aqui com a gente. Consegue liberar o acesso? Consigo? Olha aí, ó, tá aí o nosso camisa 10. Bem-vindo, Luiz Aurélio. Tá acompanhando com a gente desde o início aí, eu vou passar a palavra para você. Falta Tão isso. me- Oi, estão me ouvindo? Sim? Sim. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer a participação de todos, né, as pessoas que participaram desse webinar. Chegamos ao número, vem acompanhando aqui, quase 60 pessoas, extremamente significativo, para um tema de tamanha relevância, né? E agradecer também a nossa equipe técnica, que se coloca sempre à disposição de fazer o melhor trabalho no sentido de esclarecer a todos os nossos participantes para que eles usufruam o máximo possível dos benefícios gerados pelo esforço da gestão na geração dos superávit. Isso é fruto de um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, onde conseguimos oferecer aos nossos participantes e o pessoal assistidos, né, de renda vitalícia, uma oportunidade de obter né, de usufruir um pouco mais dos benefícios gerados pela gestão dos recursos. E isso também é um trabalho bastante significativo e muito importante na nossa gestão com relação a promover a consciência previdenciária. Eu já sou um assistido e vejo o quanto é importante desenvolver um trabalho em equipe no sentido de fazer com que vocês, participantes, tenham a consciência de quanto mais reservar, melhor. Até porque, e não foi comentado aqui, né, porque não é fruto do debate, mas é relevante também destacar o quanto que é proveitoso obter juros sobre os rendimentos, né, o rendimento sobre os saldos. Então, quanto mais você aportar recurso, mais significativo vai ser os rendimentos sobre o depósito ali guardado, né, os valores guardados. Então, esse potencializar o saldo é extremamente relevante para esse momento, né? É aproveitar o máximo possível daquilo que está sendo colocado à disposição dos nossos participantes. Então, por isso é o nosso trabalho, é com muita satisfação e com muito prazer que a gente vem a público incentivar, orientar para que as pessoas tenham a consciência previdenciária de fazer reserva para um futuro mais tranquilo e mais confortável, assim, mais digno. Então, seria essa as minhas considerações. Mais uma vez, agradecendo a participação de todos, da nossa equipe técnica que se coloca à disposição a qualquer dia e a qualquer hora para que a gente consiga obter os melhores resultados.
Muito obrigado aí a todos, uma boa noite. Obrigado, Luiz Obrigado. Aurélio. Carol, a palavra está contigo para a gente fazer o encerramento. Tá joia, então. Então, eu agradecemos todos, né, a presença daqueles colegas que estão aqui, né, nesse horário já, final de noite aí, todo mundo já em suas residências, tirando as suas dúvidas. Queremos deixar, como o Luiz Aurélio falou, o convite a todos aqueles que ainda tiverem dúvidas, procurarem a central de relacionamento da FUSESC, seja via WhatsApp ou pelo telefone 0800. Estamos aqui, vamos fazer uma super força-tarefa daqui até sexta-feira, para que todos que queiram, né, consigam fazer a sua opção pelo superávit, e como o Cadu e o Thomas falaram, não deixar de aproveitar esse momento, né? Vão ser 36 meses aí que vão realmente turbinar o saldo de todo mundo para aposentadoria, e é um momento bem importante, aproveitar isso agora para não se arrepender no futuro, né? Como o Cadu falou, ninguém se arrepende de investir na própria previdência, e esse é o momento. Então, agradecemos a presença de todos, Cadu, Thomas, Bárbara, Luiz, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Nos mantemos à disposição. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa Valeu. noite, obrigado. Um abraço.